Eu sou o professor de História Ricardo Garrido e esse é o canal História em Rede. Estamos aqui para dar continuidade ao ciclo de aulas acerca da história da África. Na aula de hoje, abordaremos sobre o conflito que está ocorrendo nesse momento na região da Nigéria, conflito esse que tem tomado proporções grandiosas, conflito esse que tem chamado muito a atenção da comunidade internacional, sobretudo por conta da ação de um grupo terrorista na região da Nigéria, denominado de Boko Haram. A história da Nigéria é uma história muito interessante. Iniciamos a história da Nigéria pela Conferência de Berlim, já dita anteriormente numa das aulas, onde nós abordamos a ocupação histórica do continente africano, aula que eu recomendo que todos assistam, pois ela é um pré-requisito muito importante para que compreendamos os conflitos étnicos no continente. Então, no ano de 1885, ano que ocorreu a Conferência de Berlim, a Nigéria tornou-se colônia da Inglaterra. A Nigéria é uma região muito rica. A grande riqueza natural da Nigéria é o petróleo. Encontra-se também na região da Nigéria reservas de diamantes. Então, no ano de 1885, quando a Nigéria tornou-se colônia da Grã-Bretanha, este processo de ocupação britânica na região da Nigéria, no território da Nigéria, visava principalmente a exploração das riquezas naturais do território nigeriano, mormente a riqueza petrolífera. A partir desse momento, inicia-se conflitos entre o colonizador e o colonizado, conflitos esses que sempre foram muito comuns no continente africano. No caso da Nigéria, internamente, nós tínhamos uma situação muito interessante. A Nigéria é um país que tem um mosaico étnico muito grande, registra-se nos dias atuais, só para os senhores terem uma ideia, aproximadamente a presença de 250 etnias, com a hegemonia, basicamente, de 3 etnias, os Ibós, os Iorubás e os Haussás. Portanto, a Nigéria tem conflitos étnicos internos muito graves. Existem brigas entre essas etnias pelo poder. É lógico que no momento em que o colonizador chega, esses conflitos temporariamente, pelo menos parte desses conflitos temporariamente, vão canalizar-se para o colonizador, para a Inglaterra. Ou seja, os grupos étnicos que outrora digladiavam-se pelo poder, agora fariam uma aliança temporária cujo objetivo era expulsar o colonizador britânico do território nigeriano. Claro que não obteve êxito. Houve uma chacina, houve um massacre desses colonos, os nigerianos, de todas as etnias foram massacrados pelos ingleses, haja vista os nigerianos não terem poder de fogo para se contrapor à grande potência britânica. Por volta de 1960, portanto, pós-Segunda Guerra Mundial, a Nigéria vai conquistar o seu processo de emancipação. É interessante percebermos que este processo de emancipação está contextualizado no que os historiadores chamam de descolonização afro-asiática, que aconteceu após a Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, as relações internacionais passam a orbitar na esfera da influência dos Estados Unidos e da União Soviética. Era o início do chamado mundo bipolar. Portanto, o imperialismo clássico tradicional de ocupação dos territórios, então dominado hegemonicamente pelas potências europeias, entraria em decadência. Por pressões das duas grandes potências que surgiriam pós-Segunda Guerra, Estados Unidos e União Soviética,
o imperialismo tradicional seria substituído por uma relação de poder e de controle sobre as áreas periféricas indireto. Estados Unidos e União Soviética, ambas as potências, eram contra este imperialismo de enquadramento, de ocupação, exceto em casos específicos. Por isto, as potências europeias, pressionadas, se viram obrigadas a dar início ao processo de descolonização, que é tão somente a concessão da independência das regiões africanas e asiáticas. É claro que esse processo de independência, de descolonização, ele foi gradativo. Não pensem que todas as regiões da África alcançaram a sua emancipação de forma abrupta, imediatamente pós Segunda Guerra Mundial. Não, nada disso. Esse processo de emancipação foi acontecendo de forma lenta e gradativa. Algumas regiões emanciparam-se na década de 50, outras na década de 60, outras ainda na década de 70. Então, foi um processo de emancipação gradativo. No caso da Nigéria, que é o nosso foco analítico, a independência veio na década de 1960. Agora, como ocorrera com outras nações imperialistas que estavam sob o domínio imperialista, a Nigéria vai ficar independente, mas é uma independência dependente. Ou seja, a Nigéria tornou-se politicamente independente, entretanto, as relações que ligavam a Nigéria ao antigo colonizador da África mantiveram-se. O governo que então se formou pós-independência era um governo pró-britânico, era um governo pró-ocidental. Evidentemente que este governo pró-ocidental mantinha de forma indireta as relações de exploração que a Inglaterra exercia anteriormente de forma direta sobre o território nigeriano. E a Inglaterra continua a explorar, a expoliar as riquezas da Nigéria, agora contando com o aval do governo nigeriano. Então a Nigéria supostamente tornou-se uma região autônoma, mas na prática ela continuou dependente do poder britânico. Na prática ela continuou fornecedora de riquezas para a região britânica. Isto significa dizer que as relações de controle, de poder e de domínio, se não se modificam, significa que o povo nigeriano continuava sofrendo o amargor da política imperialista. Quando nós falamos de amargor da política imperialista, estamos falando da relação de exploração das riquezas do território, estamos falando do processo de extermínio da população nigeriana, que continuava sendo muito grande, estamos falando do processo de aniquilação das etnias na Nigéria, que continuava sendo muito grande, tudo isso fomentado pela Inglaterra, que municiava milícias locais, que municiava exércitos, forças paramilitares, para exercer uma relação de exploração e de expoliação sobre o território nigeriano. Esta situação ficou mais visível, mais evidente, quando eclodiu na região da Nigéria uma guerra sanguinária que durou de 1967 a 1971, denominada de Guerra de Biafra, uma guerra que matou mais de 1 milhão de nigerianos. A região de Biafra é uma região do leste da Nigéria e é uma região muito rica. E por que ocorreu esta guerra tão sanguinária na Nigéria após a independência? Quais os interesses da Inglaterra em promover a Guerra de Biafra no território nigeriano? A Guerra de Biafra, ela tem a sua gênese
no ano de 1966. Nesse ano, um grupo de militares da etnia Hausa, que é uma das etnias mais fortes da Nigéria, vai proferir um golpe de Estado sob o comando de um general chamado Ironsi. O general Ironsi permaneceu pouco tempo no poder e sofreu um novo golpe de Estado, sendo substituído pelo general Gowon. Esse general Gowon era um general sanguinário e era um general que não era bem visto pela população. Um outro grande líder de uma força paramilitar financiado pela Inglaterra, o general denominado Ojokwu, ele vai dar um golpe de Estado com o apoio da Inglaterra e decretar a independência desta região que eu estou passando aqui com a seta. Esta região aqui é a região de Biafra. Observem que este território todo aqui é o território nigeriano, correto? Este território aqui faz parte do território nigeriano e o mapa é a escala ampliada da região de Biafra. Aqui está Biafra e aqui está Biafra em escala ampliada. Na verdade, o golpe em Biafra, ele foi de bate-pronto apoiado pela Inglaterra, porque a região de Biafra é uma região extremamente rica. E a Inglaterra queria preservar o controle das riquezas nigerianas, por isso ela financiou o golpe na região de Biafra por parte do general Ojokwu. O general Ojokwu, que era um general que tinha um apoio da Inglaterra. Então, isso vai gerar cisão de parte do país. Esta guerra foi uma guerra genocida que resultou na morte de milhares e milhares de nigerianos, aproximadamente 1 milhão de nigerianos. Este morticínio, esta chacina, vai vai ser uma gênese, digamos assim, do grupo terrorista Boko Haram. Portanto, a gênese do Boko Haram é a década de 70, quando termina a sangrenta guerra de Biafra com o genocídio, o massacre de vários nigerianos, e dentre esses nigerianos, muitos muçulmanos morreram na guerra de Biafra. Inicialmente, o Boko Haram era uma seita. A palavra Boko Haram significa, em árabe, toda a cultura ocidental é proibida, ou não aceita-se a cultura ocidental. A Al-Qaeda, quando ela começou a ganhar força na década de 90, tornando-se o grupo terrorista mais poderoso do mundo, transformou o Boko Haram num tentáculo de poder da rede de terror Al-Qaeda no continente africano, especificamente na Nigéria. É uma relação muito parecida com aquela que ocorreu com o ISIS no Oriente Médio, que nós já falamos, já gravamos um vídeo sobre o ISIS, e dentro, em breve, prometo lhes estar gravando um outro, porque aquele vídeo, de certa forma, tornou-se obsoleto, dada a força e a expansão que o ISIS adquiriu recentemente. Então, fica aí a promessa de que nós vamos fazer um outro vídeo para vocês sobre a situação do grupo ISIS hoje. Então, o Boko Haram, após a derrocada da Al-Qaeda, ele vai ganhar o status de grupo terrorista autônomo, relação muito parecida com a que ocorreu com o Estado Islâmico no Oriente Médio. De lá para cá, a luta desses terroristas do Boko Haram é contra o imperialismo ocidental. Mas não só contra a política imperialista ocidental. A luta do Boko Haram é contra toda e qualquer expressão cultural anti-islâmica que se manifeste na Nigéria e na África, porque a pretensão do Boko Haram é expandir a sua influência para o continente africano. O Boko Haram tem o objetivo de tomar o poder e criar na Nigéria um Estado de base teocrática. É um projeto de poder que assemelha-se e muito ao projeto de poder do Estado Islâmico. E é um grupo que utiliza-se de genocídio, é um grupo
que utiliza-se de táticas tenebrosas para intimidar a população local, e não só intimidar a população local, como também mostrar às potências ocidentais que eles têm força para implementar um Estado teocrático, um Estado fundamentalista islâmico que seguirá as rígidas leis da chamada Sharia. A Sharia é um código de lei extremamente rígido que faz a interpretação absolutamente equivocada de leis do Alcorão. É um grupo que tem apavorado o mundo por conta das chacinas, das carnificinas que eles têm cometido, principalmente contra a população cristã na Nigéria. Os cristãos são em torno de 40% da população nigeriana. E eles fazem chacinas e expõem essas chacinas nas redes sociais. É uma estratégia idêntica do Estado Islâmico. Aliás, é importante reiterar que o Boko Haram e o Estado Islâmico fizeram uma aliança tem aproximadamente 4 meses. Então há uma pretensão de que o califado islâmico defendido pelo Estado Islâmico ele vá se estender para a África com o apoio do grupo terrorista Boko Haram. A situação da Nigéria é tenebrosa. O que as potências ocidentais têm feito até então para conter o extremismo na região da Nigéria? Nada. Absolutamente nada. Exceto alguns bombardeios, que é exatamente o que eles têm feito na região do Oriente Médio, bombardeios. Essa semana, por sinal, eles bombardearam a região e supostamente mataram o líder do Estado Islâmico, um dos líderes do Estado Islâmico, que a gente não sabe se é verdade, né? Então, eles não têm feito nada, eles têm utilizado desses bombardeios e acham que esses bombardeios são suficientes para conter esta onda de extremismo na região. E não é. Esta onda de extremismo só será contida quando as potências ocidentais deixarem o mundo islâmico em paz. Quando as potências ocidentais abandonarem este viés imperialista, esta relação de exploração que eles exercem sobre as potências petrolíferas do Oriente Médio e do continente africano, que em sua grande maioria são adeptas da cultura islâmica. Portanto, o que nós precisamos fazer, e de maneira bem criteriosa, é acompanhar de perto o que vem acontecendo na região da Nigéria e o que está acontecendo também na região do Oriente Médio, para depois, então, quem sabe, voltarmos aqui e falar para vocês: a Nigéria foi pacificada, ou, espero que não, o Boko Haram assumiu o controle da Nigéria e tem o apoio do Estado Islâmico. Espero que essa segunda opção ela seja absolutamente inválida e que eu não tenha que voltar aqui para falar para vocês sobre um domínio de um grupo extremista religioso montando um modelo de Estado teocrático na região nigeriana ou no Oriente Médio. Pois bem, amigos, assim encerramos a nossa terceira aula sobre a história da África. Gostou? Dê um like, dê logo um like aí, tá certo? Bom, eu vou pedir a todos vocês um enorme favor, que me ajudem na divulgação, na difusão do nosso canal História em Rede. O nosso grande e principal objetivo é fazer com que a informação seja acessível ao maior número de pessoas, principalmente aos estudantes mais necessitados, aos estudantes mais carentes, que, por uma série de circunstâncias, não têm acesso a uma educação de qualidade. Portanto, peço-lhes ajuda para a divulgação do nosso canal História em Rede. Compartilhem nas suas redes sociais, compartilhem com seus amigos, compartilhem com seus colegas de escola, de faculdade, inscrevam-se no nosso canal. Desta forma, vocês terão acesso direto a mim. Façam perguntas, sugiram temas, eu respondo todos os questionamentos que surgem no nosso canal e, na medida do possível, atendemos a todos os pedidos que vocês fazem, no nosso canal.
Também curtam a nossa fanpage Professor Garrido no Facebook. A fanpage, além de informações sobre os vídeos que postamos no canal, postamos também vários textos informativos acerca de cursos especiais. Por sinal, nós estaremos organizando e participando de cursos especiais nesse segundo semestre. O primeiro, por sinal, já foi anunciado na nossa fanpage no Facebook, Professor Garrido. Então, acesse, curta a nossa fanpage. Siga-nos no Twitter, @profgarrido, e dessa forma, vocês, sempre que puderem e desejarem, estarão municiados para novas videoaulas. Em breve, o canal História em Rede estará lançando para vocês uma novidade. Estaremos trazendo convidados para falarmos sobre diversas temáticas do mundo atual. Em breve, o canal História em Rede estará lançando os papos temáticos. Aguardem que o primeiro papo temático já está pronto, hein? Breve estaremos aqui trazendo a primeira aula, o primeiro papo temático com um grande professor, que eu não vou contar, é novidade. Portanto, inscrevam-se no nosso canal, acompanhem as novidades, aguardo vocês. Até a próxima!